Olá, tudo bem com você? Vamos hoje ler o capítulo 12 de Romanos, alguns pontos principais dele. Mas até aqui Paulo falou da situação desesperadora dos gentios, da condição pecaminosa dos judeus e da situação igualmente sem esperança de toda a humanidade. Todos somos pecadores carentes da graça de Deus. Em seguida, nos capítulos seguintes, Paulo vem apresentando a solução para essa situação humana carente e desesperada, que é Jesus Cristo, a justificação pela fé, os méritos de Cristo aplicados à nossa impiedade, à nossa falta de mérito. A solução é Jesus. Mas não basta você reconhecer sua condição pecaminosa, pedir perdão a Deus, receber de Cristo a justificação, o perdão dos pecados e viver na mesma vida. Cristo nos apresenta uma nova vida, livres do pecado para uma vida nova, não salvos no pecado, salvos do pecado para uma nova vida. E aqui no capítulo 12 ele apresenta uma série de conselhos, uma série de ensinamentos a respeito de como vive um cristão justificado, de como vive o cristão convertido. Ele começa dizendo no verso 1 que nosso corpo deve ser oferecido a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, nas melhores condições possíveis. Não pertencemos a nós mesmos. Nós sabemos pelo próprio apóstolo Paulo que o corpo humano é templo do Espírito Santo, nos foi emprestado, portanto temos que cuidar muito mais dele do que se fosse nosso. Quando você toma algo emprestado de um amigo, por exemplo, com certeza você cuida muito mais dessa coisa, desse objeto, do que se fosse seu. Assim é conosco. Nós pertencemos a Deus, nosso corpo nos foi dado de presente por Deus, nos foi emprestado por Deus, somos templo do Espírito Santo e por isso temos que cuidar muito bem do corpo humano. E tudo que fazemos com o corpo afeta também o cérebro, obviamente, como parte integrante do corpo. E o que afeta o cérebro afeta os pensamentos também, afeta as emoções. Por isso Deus espera que nós cuidemos bem deste corpo para que o cérebro esteja em boas condições de abrigar bons pensamentos, de abrigar boas emoções. Apresente seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Meu corpo, regras de Deus. Existe uma máxima hoje na moda que diz meu corpo, minhas regras, mas na verdade, se as pessoas entendessem que o corpo não é delas, na verdade, elas entenderiam que, entre aspas, meu entre aspas, porque não é nosso. Meu corpo, regras de quem o fez, regras do Criador, regras de Deus. E as regras de Deus para a saúde, para que o corpo seja bem cuidado, são as melhores. Ele é o Criador, ele sabe como nós funcionamos. Temos que seguir então as dicas do fabricante. Aquilo que está na Bíblia, revelado na Bíblia a respeito de como ter uma boa saúde física, mental e espiritual, sempre será o melhor para nós. Nossa adoração deve ser racional, diz o verso 1 ainda, não sentimentalista nem formalista. Nossa adoração, nosso culto não deve ir a nenhum desses extremos. Não ser apenas sentimental, baseado nas emoções, que são vazias, depois passam, e nem tampouco ser um culto formalista, vazio, feito por rotina unicamente. Nosso culto tem que ser racional. Temos que louvar a Deus com o nosso entendimento, saber o que estamos fazendo e fazê-lo de todo o coração. Verso 2, devemos transformar o mundo, não ser transformados pelo mundo. Nossa mente é formatada e moldada pelos conteúdos com os quais mantemos contato constante. Escolha bem o que você vai ler, ouvir, assistir. Ler a Bíblia todos os dias é a melhor maneira de renovar a mente e não ser controlado pelos padrões de pensamento do mundo. Os que têm a mente moldada pelos padrões de pensamento deste século, ou seja, da cultura reinante, acabam perdendo o discernimento espiritual e a sensibilidade para compreender a vontade de Deus. Esse verso 2 do capítulo 12 é muito importante. Não podemos realmente permitir que nossa mente seja moldada, formatada por esses padrões de pensamento que reinam no mundo, especialmente nesse mundo decadente em que vivemos, em que a cultura é cada vez mais decadente. Se nós permitirmos que isso aconteça, infelizmente, perderemos cada vez mais a capacidade de discernir a vontade de Deus. Renove a sua mente todos os dias pela leitura, pelo estudo da palavra de Deus. Ela pode renovar seus pensamentos e lhe trazer pureza mental no mundo impuro. Verso 3. Não devemos pensar de nós mesmos mais do que convém.
A humildade é uma das marcas do cristão convertido. Na linguagem de hoje ficaria assim: não fique se achando. Versos 5 e 6. Os dons são diferentes, mas todos são importantes na obra de Deus, assim como as partes do corpo são todas necessárias, nenhuma mais importante do que a outra. Versos 6 a 8. Não importa qual seja o seu dom, exerça-o com dedicação e excelência. O que merece ser feito, merece ser bem feito. Verso 9. Devemos amar sinceramente, detestar o mal e nos apegar ao bem. 10. Devemos sempre procurar o bem das outras pessoas e valorizá-las. De 12 a 15, conselhos importantíssimos para uma correta vida cristã. Paulo fala de esperança, de paciência, perseverança, desprendimento, hospitalidade e empatia. Leia com oração esse trecho da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, os versos 12 ao 15. Leia com atenção, leia com concentração e peça que Deus coloque em sua vida essas qualidades: esperança, paciência, perseverança, desprendimento, hospitalidade e empatia. Verso 16. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Quanto mais sábio, mais se sabe que pouco se sabe, na verdade. 18. No que depender de nós, devemos ter paz com todas as pessoas. Deixe que a vingança fique com Deus. Deixe a vingança com Deus. É o conselho do verso 19. Entregue esses casos nas mãos do Senhor. Ele agirá com justiça e você ficará em paz. Verso 20. Tratar o inimigo com bondade fará com que brasas vivas queimem o preconceito e o ódio dele. Há pessoas que interpretam mal esse verso e acham que fazer o bem a quem nos fez mal é uma espécie de vingança. Se essa for a motivação, já está errada, porque o verso anterior diz que a vingança deixe com Deus. Portanto, o amontoar brasas na cabeça de alguém que nos odeia, fazendo bem a essa pessoa, na verdade, é uma forma de mudar os pensamentos dessa pessoa, queimar os preconceitos dela, o ódio dela, e quem sabe, se ela se abrir ao Espírito Santo, de inimigo você ganhar um amigo. E finalmente, no verso 21, o mal não vence o mal, apenas amplia a espiral da maldade. O mal se vence com o bem. Se fôssemos resumir em uma palavra como deve viver um cristão convertido, essa palavra seria amor. Amor desinteressado, amor como o de Cristo. Convenhamos, não é fácil. É muito mais fácil cumprir mandamentos, ter uma religião formalista, baseada em regras, do que amar o inimigo, do que perdoar quem nos ofende. Mas ninguém disse que seria fácil ser cristão, na verdade. Agora, Deus está do nosso lado. Paulo mesmo diz que Deus está disposto a nos capacitar a fazer aquilo que nós não conseguimos. E, sem dúvida nenhuma, Deus está disposto a nos dar o amor com que devemos amar o nosso semelhante. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito abençoado na presença de Jesus, aquele que nos capacita a viver como ele viveu.